Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula do número 22 é sobre função. Esse conteúdo está na página 270 do livro de vocês. É importante fazer uma boa leitura e acompanhar a aula. Vamos começar com a seguinte situação-problema. Fernanda costuma ir ao trabalho de metrô, o que faz chegar adiantada para o início do expediente todos os dias. Certa vez, ela acabou dormindo mais do que deveria e para não chegar atrasada ao trabalho, chamou um táxi. Como já havia algum tempo que Fernanda não utilizava esse tipo de meio de transporte, ela não sabia o valor que pagaria para se locomover de casa até o trabalho. Questionado, o taxista Bruno informou que o valor era calculado da seguinte maneira: bandeirada mais R$ 2,50 por quilômetro. Ele disse que o termo bandeirada corresponde à tarifa fixa cobrada independentemente do tempo de utilização do serviço. Existem dois tipos: bandeirada 1, que é utilizada durante o dia e um valor fixo de R$ 6,20, e a bandeirada 2, que é utilizada durante a noite e um valor fixo de R$ 8,50. O que isso significa? Então, um exemplo bem simples. Se a pessoa for se deslocar 10 quilômetros e pegar o táxi, por exemplo, às 9 horas da manhã, ela vai pagar R$ 6,20, porque é às 10 horas da manhã, que é o valor fixo da bandeirada, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Se ela se deslocou 10 quilômetros, você tem que fazer 10 vezes 2,50, que daria R$ 25, mais os 6,20, que é a bandeirada dela, bandeirada daquele horário. Então, ao todo, ela iria pagar R$ 31,20, que corresponde aos 10 km percorridos, mais os 6,20, que é a bandeirada, que é um valor fixo. Então, quando surgir um exercício igual esse aqui, tem que cuidar bastante o horário que a pessoa está se deslocando. Se ela for fazer esse mesmo trajeto de 10 km às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, o valor fixo vai para R$ 8,50. E eu vou deixar aqui na descrição da aula um link para você estar acessando no YouTube e pesquisando. Tem vários conceitos sobre funções, exemplos diferentes. Esse aqui é um exemplo bem típico, tá? Então, o que você vai estar vendo sobre função? Você vai aprender agora o que é o termo dependente e o que é o termo independente. As funções, elas são muito importantes não só dentro da disciplina de matemática, mas em geografia, história, química, biologia, geografia, entre outros. Ela está sempre relacionada com a grandeza. Mas o que veio a ser grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplos de grandeza: velocidade, tempo, salário, distância e outros. Aí no livro de vocês aparece um exemplo bem importante e eu vou explicar ele, mas é importante vocês fazerem a leitura. Então, por exemplo, assim, a pessoa foi contratada para trabalhar numa loja. Ela pode trabalhar de duas maneiras o salário dela. Ela pode receber o pagamento só com porcentagem. Por exemplo, eu vou ganhar 5% de tudo aquilo que eu vendi. Então, eu vou vender naquele mês para R$20 mil. Eu pego esses R$20 mil, que foi o valor de vendas, calculo quanto que é 5%, vai ser o meu salário. Ou a pessoa ainda pode trabalhar de outras formas. Vou dar mais um exemplo aqui. A pessoa pode ter, por exemplo, o salário dela determinado com um valor fixo por mês, mais uma porcentagem sobre aquilo que ela vendeu. Por que os lojistas fazem dessa forma? É uma forma de você fazer com que o cliente seja bem atendido e a pessoa que vai estar vendendo, quanto mais ela vender, mais ela vai estar recebendo por isso. Então, é uma forma de gratificação. Então, por exemplo, aqui no livro de vocês, o salário desse caso aqui, desse exemplo, pode ser um valor fixo por mês de R$ 1.350, mais 3% vezes X. É uma função. O que é essa função? O salário que a pessoa vai ganhar vai depender de quem? Vai depender do número de vendas. Quanto mais ela conseguir vender,
mais vai ser o salário no final do mês. Então, essa função, ela é tanto desse formato aqui, e aqui na parte de baixo, o que foi feito? Em vez de colocar 3%, o símbolo de 3%, o que é 3%? É 3 sobre 100. Em decimal, daria 0,03. Então, para você saber se o valor total do seu salário nessa condição aqui seria R$ 1.300, R$ 1.350 mais 3% do valor de venda. Digamos que você vai vender R$ 20.000. Ia fazer 20 mil vezes 0,03, depois somar o valor fixo por mês, 1.350. Esse seria um primeiro exemplo de função, tá? Tem muitos lugares que trabalham dessa forma. Então, o que nós temos aqui, ó? O nosso S é a variável dependente. Por que é variável dependente? Porque o salário vai depender do número de vendas. Quanto mais a pessoa for vender, mais ela vai receber. E o X aqui atrás, ele é chamado de valor independente. Ele não depende de ninguém. Então, voltando, o salário é a variável dependente. Tá? Quanto mais a pessoa vender, mais ela vai estar recebendo. Então, ela depende de quê? O salário da pessoa depende de quê? Depende do número de vendas. Então, tem um exemplo aqui, ó. No mês de junho, Débora vendeu para R$ 25.000 em produtos eletrônicos. Qual será o seu salário? O que nós temos que fazer? Esses 25.000 representam o nosso X, que é o número de vendas. Para saber o salário, você substitui esse 25.000 no lugar do X. Então, ficou assim, ó, salário igual a 1.350, que era o valor fixo, mais 0,03 vezes 25.000. 25.000 vezes 0,03, primeiro eu tenho que fazer sempre a multiplicação. Dá 750. 750 somado com 1.350, o salário dela vai ser o quê? R$ 2.100. Então, é assim que é aplicado esse tipo de situação. Nessa mesma situação, poderia ser ao contrário. Se a gente trouxesse o valor total do salário dela no mês e pedisse para vocês, qual foi a venda? Quantos reais ela vendeu? O que você vai fazer? Pega o salário, se o salário dela foi de 2.340, substitui no lugar do S. 2.340 igual o valor fixo, 1.350, mais 0,03 vezes X. Por que nesse exemplo B aqui, a gente quer saber o quê? O valor de venda dela. Então, letra para um lado, número para o outro, organizando a equação, você vai descobrir então, para ela ter um salário de 2.340, ela deveria ou vendeu para R$ 33.000. O livro traz vários outros exemplos, é importante fazer a leitura deles e estarem grifando, tá? Então, o conceito de função, ele pode ser atribuído também relacionando tempo e distância. Por exemplo, aqui, ó, Fábio foi visitar os seus pais que moram em outra cidade. Ele fez a viagem com o carro mantendo a velocidade média de 80 km por hora. Podemos representar a distância percorrida por Fábio por meio da lei de formação. Então, quando o exercício pedir para vocês a lei de formação, é a fórmula que ele quer, a formulazinha do exercício. Então, por exemplo, aqui, ó, ele colocou distância vai ser igual a 80. 80 é o quê? A velocidade média, vezes o tempo. Então, se ele levou, digamos que o exercício coloca aqui no lugar do T, se ele levou 4 horas, ele faz 4 vezes 80. 4 vezes 80 daria 320 quilômetros. Então, se multiplicaria 80 vezes 4, você ia descobrir qual foi a distância percorrida. A mesma coisa seria se fosse, se ele trouxesse para você, ele fez 780 quilômetros. Colocaria 780 aqui, iria substituir, resolver a equação e achar quanto tempo para percorrer. Vou fazer mais um exemplo aqui, vou resolver um exercício junto com vocês. O exercício 2. Fala assim, ó. Leonardo vai viajar e parou no posto de combustível para abastecer. Ao chegar ao local, deparou-se com uma tabela de preços. Então, a gasolina custa R$ 3,24, o álcool R$ 2,29. Sabendo que o carro de Leonardo é flex, ou seja, pode abastecer os dois tipos de combustível, considere as seguintes questões. Letra A. Escreva a lei de formação. Lembra que eu comentei com vocês, toda vez que o exercício pedir, lei de formação, o que você tem que estar desenvolvendo? Você tem que estar encontrando a formulazinha. Lei de formação sempre
é a fórmula que vai estar relacionando com os tipos de exercício, tá? Então, o que você vai fazer nesse exercício aqui? Então, o que o exercício está pedindo? A lei de formação. O que é a lei de formação? Lei de formação é a formulazinha. Então, tanto para o preço da gasolina como para o preço do álcool. Então, aqui a resposta vai ficar, ó, gasolina, PG igual ao valor do litro, 3,24 vezes X. Lembra, ó, termo dependente, preço da gasolina. Por quê? O valor que eu vou pagar vai depender de quê? Do tanto de litro que eu vou abastecer de gasolina. A mesma coisa acontece com o álcool, tá? Então, a formulazinha, a lei de formação com relação ao álcool, preço de álcool vai ser igual a 2,29, que é o valor do litro, vezes X. Aí a letra B pede assim, ó, representa as variáveis dependente e variável independente. O que vem a ser a variável dependente e independente? Eu expliquei para vocês isso antes. Qual que é a diferença de uma para a outra? Tá? As variáveis dependentes, nesse caso aqui, vai ser o quê? O valor pago, o preço a ser pago. E as variáveis independentes vai ser o quê? A quantidade de litros que eu vou estar colocando. O preço a pagar vai depender, ó, vai ser dependendo de quem? Da quantidade de litros que eu vou colocar no carro. E a letra C, Danilo abasteceu seu carro com 20 litros de gasolinas nesse posto. Quantos reais ele gastou? Então, a gente já sabe a formulazinha, a lei de formação do preço da gasolina. A formulazinha, o quê? P igual a 3,24 vezes X. Quem que é o nosso X nesse caso? 20 litros. Eu abasteci 20 litros de gasolina. Quanto que eu vou pagar? Ele vai pagar R$ 64,80. Já na letra D, diz assim, ó, Alex colocou 15 litros de álcool. Quantos reais ele gastou? Então, pega o 15 litros, que é a quantidade correspondente ao que ele abasteceu, vezes o preço do litro de álcool, que é 2,29. Esse vai ser o valor, R$ 34,35 é o que ele gastou para colocar álcool no seu carro. Como exercício de fixação sobre essa parte que eu acabei de explicar, a tarefa de vocês é só de fixação, página 276, 277 e 278. Vai servir como revisão para a prova, ok? Lá na página 280, continuando a mesma ideia de função, o que nós vamos descobrir agora? O valor de uma função. É tipo que nem aquela do quilômetro rodado da bandeirada do carro, do preço do combustível que você vai estar pagando, só que em forma diferente. Então, por exemplo, aqui, nesse exercício resolvido, pede assim, ó, dada a função f de x igual a 5x menos 1, determine, letra A, f de 1 mais f de 2 menos f de menos 4. O que você vai ter que estar fazendo? Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Aqui tem um xzinho, ó, e aqui também tem esse x. Então, o valor que você tiver aqui é o mesmo valor que você tem que substituir aqui. Então, aqui na letra A, não é o f de 1? O que você vai ter que fazer? Acompanhe aqui embaixo, ó. Quando o x vale 1, então ele pegou esse número 1 e substituiu no lugar do x aqui, ó. Então, ficou f de 1 igual a 5 vezes 1 menos 1 da fórmula. Primeiro faz a multiplicação, 5 vezes 1, 5, 5 menos 1, 4. Então, eu sei que f de 1 vai estar valendo quanto? 4. A mesma coisa com o f de 2, substituindo vai estar valendo quanto? 9. E f de menos 4, substituindo o menos 4 no lugar do x, fazendo o jogo de sinal bem certinho, você vai chegar na resposta com ele valendo menos 1. Tá? Então, você tem os três resultados, o que você vai estar fazendo agora? Substituindo aqui no lugar da função. Então, aqui nesse exercício, se vocês prestarem atenção aqui, ó, f de 1 deu quanto? 4. F de 2 deu 9, substituiu, menos f de menos 4, que deu menos 21. Fazendo o jogo de sinal, chegou em 34. Então, como tarefa, o que vocês vão estar fazendo? Para postar no AVA, página 280, o exercício número 7. Bons estudos. Qualquer dúvida eu estarei à disposição nos nossos horários de chat. Abraços.